A mensagem dessa manhã não faz parte de nenhuma série, mas como era um domingo especial, eu queria falar algo que diz respeito tanto à recepção de membros, quanto à ordenação de oficiais que nós acabamos de ter. Então eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 80, e lá Deus descreve o seu povo como uma videira. E eu gostaria de explorar essa analogia hoje pela manhã e tirar algumas lições para a nossa vida. Salmo 80. Para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lírios da aliança. Salmo da família de Asaf. Escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho. Tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando arderá a tua ira contra as orações do teu povo? Tu o alimentaste com pão de lágrimas e o fizeste beber copos de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas, e os nossos inimigos caçoam de nós. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Do Egito trouxeste uma videira, expulsaste as nações e a plantaste. Limpaste o terreno, ela lançou raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e os mais altos cedros pelos seus ramos. Seus ramos se estenderam até o mar, e os seus brotos até o rio. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam, e as criaturas do campo dela se alimentam. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos. Dos altos céus, olha e vê. Toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. Repouse a tua mão sobre aquele que puseste a tua mão direita, o filho do homem que para ti fizeste crescer. Então não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a situação da nossa igreja, em especial pelas duas coisas que nós tivemos hoje, que marcam o desenvolvimento da igreja, que é a recepção de membros neste domingo e a ordenação de oficiais. Vamos falar dessas duas coisas e dos perigos que elas podem trazer, ainda que tragam alegrias. Veja só. A recepção de membros, eu sei que é motivo de grande alegria, mas a alegria de ver a igreja crescer pode nos dar a enganosa impressão de que somos bons multiplicadores. O que eu quero dizer é que, por bondade de Deus, as famílias que foram recebidas aqui hoje não foram poucas para o tamanho da nossa igreja. Elas são motivo de grande alegria, mas não necessariamente sinal de que nós temos ido atrás e atraído pessoas pelo ensino, pelo testemunho da palavra de Deus. A verdade é que muitos de nós têm sido impactado e têm ficado alegre com isso, mas não têm sido participante nesse ato de trazer pessoas ao conhecimento de Jesus, de testemunhar da sua fé para aqueles que não conhecem a Cristo. Então, a verdade é que o organismo cresce, mas não necessariamente por nosso fruto. Isto é, existe novos brotos, mas não necessariamente porque nós fomos multiplicadores. E isso é algo que eu gostaria de chamar a atenção. Pelo fato de nós sermos pessoas acostumadas a ver a igreja crescer, mas nem sempre participantes nesse crescimento. Eu gostaria que a gente atentasse para isso nesta manhã. A segunda situação, que é a ordenação de oficiais, também é motivo de alegria, mas essa alegria de ver nova liderança sendo instalada pode nos iludir a pensar que estrutura é medida de saúde. É bom ter novos oficiais, mas novos oficiais não são necessariamente prova cabal de que a igreja está saudável.
É sinal de que ela cresceu, por isso novos oficiais são colocados em posição, mas não necessariamente medida de saúde. E às vezes a gente pode ter essa impressão. Por quê? Porque quanto mais estrutura, mais impressão de que a igreja vai bem. Presta atenção, se você faz parte de outra igreja, ou se você faz parte desta igreja, e você vê novas situações sendo criadas, novos eventos, novas comissões, novas coisas acontecendo, a impressão que dá é que a igreja vai muito bem. Por quê? Porque nós temos a tendência de olhar para estruturas e achar que as estruturas são reflexo ou medida da nossa saúde. É aí que eu chamo a atenção de um livro que eu comecei a ler há pouco tempo, publicado pela editora Fiel, cujo título é A Treliça e a Videira. E o título e a analogia que o livro usa é muito simples, mas muito interessante. Ele fala da igreja como sendo a videira, que precisa de estrutura para o bom frutificar. Você sabe que a videira é uma planta que, como uma trepadeira, precisa de estruturas para que ela frutifique melhor. Então, a treliça funciona como uma estrutura. Nem sempre é assim, mas muitos usam da treliça para poder fazer com que a videira frutifique mais. O problema é que não poucas vezes nós focamos mais na treliça do que na videira. Nós focamos mais em atividades do que na vida. Então, nesse livro, os autores, eles falam que discipulado, que é a missão principal da igreja, ela deve ter como enfoque a vitalidade da videira, isto é, o organismo, antes do que a estrutura da treliça. A estrutura da treliça não é em vão, eu repito isso para ficar bem claro, ela não é em vão. A estrutura da treliça, ela funciona como um facilitador do frutificar da videira, mas não é um enfoque. Se você olha para uma treliça e uma videira, e o que chama a atenção é a treliça, então uma coisa errada está chamando a atenção. Porque a videira deveria frutificar tanto que esconde a treliça. Ela deveria ser tão bela nos seus frutos e nos seus cachos, que a treliça mal pode ser vista. Por quê? Porque a estrutura é secundária, ela é apenas uma facilitadora do frutificar da videira. Mas a maioria de nós, e a maioria das igrejas, e eu estou falando aqui de coisas que não só nós podemos cair nesse erro, mas a maioria das igrejas funciona assim. Se você é parte de alguma igreja cristã, mesmo que não seja uma igreja evangélica, talvez você enxergue como isso é comum. A maioria dos membros se encaixa nas comissões e departamentos, enquanto a obra de fazer a videira crescer recai sobre poucos. Presta atenção, parece que aqueles que participam do frutificar e do surgimento de novos ramos e de tipos diferentes de frutos, parece que isso está mais restrito a alguns poucos, enquanto a maioria participa de departamentos, de comissões, o que não é ruim, mas de novo, o que está acontecendo aqui é que a obra da treliça está predominando sobre a obra da videira. Agora você pode me perguntar, pastor, se isso acontece com frequência, por que acontece? E eu acho que o livro traz uma razão muito interessante. A obra da treliça, ela é mais visível, ela é mais concreta. Trabalhar com um organismo é mais imprevisível. É difícil, você não faz um organismo viver. Você cuida dele, mas a vida dele não depende de você. Enquanto que treliça você monta. Treliça você pode construir. Você pode implantá-la. Por isso que muitas pessoas são focadas nas atividades que compõem a treliça antes do que na vida própria da videira. E aí os autores do livro, então, eles promovem, eles sugerem que haja uma mudança de mentalidade. Uma mudança de enxergar a vida da igreja. E eu quero resumir algumas propostas que eles lançam no livro. Primeiro, eles falam assim: nós deveríamos mudar do realizar eventos para o treinar pessoas. Eu vou dizer por quê. Evento chama evento porque é eventual. Acontece de vez em quando. Enquanto que trabalho em pessoas dura mais. Você vai dizer, é mais difícil, pastor. É verdade, é mais difícil. É mais trabalhoso, é por isso que alguns de vocês adoram trabalhar com máquinas e não com pessoas. Você prevê
como é que máquinas respondem. Pessoas não. Pessoas são imprevisíveis, complicadas. Mas a vida da igreja, de acordo com a proposta desse livro, ela deveria se constituir principalmente em treinar pessoas, capacitar pessoas a serem frutificadores. E por frutificador eu não quero que você tenha a impressão de que todo mundo tem que trazer várias pessoas ao conhecimento salvador de Jesus. Nem sempre isso é fruto. Às vezes fruto é outro tipo de serviço, mas sempre servindo e cuidando de pessoas, antes do que focado em estruturas, cuidando de pessoas. Inclusive esse é o segundo ponto. Mudar do preencher lacunas para o promover o crescimento de novos obreiros. Quem está na igreja há algum tempo sabe que no final do ano nós fazemos as nomeações para preencher diferentes funções no andamento da nossa igreja. Isso não é ruim, mas a nossa preocupação como liderança da igreja, como conselho da igreja, os pastores e presbíteros, não deveria ser de preencher lacuna. Às vezes a igreja fica tão preocupada em preencher, quem é que vai ocupar essa comissão, aquela comissão, esse departamento, e aí o nosso foco fica mais em preencher lacunas do que em promover o crescimento de novos obreiros. As lacunas deveriam ser preenchidas naturalmente, mas mesmo quando não há lacunas a serem preenchidas, sempre há serviço. E eu quero que você entenda isso. Alguns de vocês às vezes chegam para um presbítero ou para o pastor falando assim: pastor, eu gostaria de servir, mas eu não sei onde. Porque a impressão que dá é que tem alguns lugares que já foram preenchidos e eu não me encaixo neles. O ponto que eu quero que você entenda é que sempre tem pessoas para serem cuidadas. Sempre, sempre, sempre. E tem alguma coisa que você pode fazer no cuidado dessa pessoa, para promover o crescimento dela. Sempre tem. Sempre tem. Então a gente nunca devia olhar para a igreja como se ela não tivesse coisa para fazer. Porque ela está cheia de gente. E se tem gente, tem trabalho. Porque gente dá trabalho. Mas é bom trabalho. É bom trabalho porque é pessoal antes do que estrutural. É muito mais valioso porque é pessoal. Nós deveríamos mudar a nossa mentalidade do buscar o crescimento da igreja para desejar o crescimento do evangelho. Essa é uma coisa muito interessante. Hoje nós estamos recebemos um número grande de membros aqui, nós nos alegramos com isso, mas pode ser que isso não aconteça todo ano nessa proporção. E a nossa alegria deveria ser o crescimento do evangelho, como o evangelho frutifica na vida de pessoas, antes do que o crescimento desta igreja necessariamente. Eu digo isso porque o crescimento da nossa igreja, ele traz assim um saborzinho especial, sabe? A gente se deleita assim, é como se fosse uma coisa diferente. É mais nosso. Mas Deus quer que a gente se alegre com o crescimento do evangelho, isto é, a expansão do evangelho. E às vezes nem sempre o crescimento está aqui. Eu estou tentando promover uma mudança de mentalidade do individual para o universal. Deus quer que nós participemos da sua igreja, não necessariamente desta igreja. Deus quer que nós sejamos vivos e atuantes e frutifiquemos na igreja de Cristo Jesus, onde quer que ela esteja. Isso nos ensina que o nosso amor maior deve ser pelo crescimento do evangelho, antes do que pelo crescimento da igreja local. É claro que é natural que a igreja local também cresça, mas o nosso interesse maior deve ser a expansão do evangelho, como o evangelho é mais compreendido e ele é transformador antes do que o crescimento numérico. Então eu gostaria de levá-los a pensar que o nosso foco deveria estar em pessoas antes do que em estruturas ou ministérios, como alguns chamam. Nós devíamos focar em pessoas. É impressionante como os evangélicos de hoje estão tão focados em certas atividades que eles se orgulham daquilo que fazem. Eu faço parte do ministério de louvor, o ministério da música, o ministério de oração, como algumas igrejas têm, ou o ministério da diaconia, ou o ministério da misericórdia, ou o ministério... Tudo isso é em vão se o foco não é pessoas. Tudo isso é em vão se o foco não é cuidar de pessoas e promover o crescimento de pessoas. Por isso nossa igreja tem que estar focada em pessoas. Tudo que nós fazemos e realizamos tem que ser pelo bem de pessoas. Porque a igreja é constituída de pessoas. Ontem eu fui visitar Dona Maria Wolff e ela falou uma coisa muito curiosa. Ela disse assim: pastor, eu tenho tanta saudade de ir na igreja. Eu falei: Dona Maria, a igreja veio até a senhora. Porque nós mantemos isso muito vivo, né? A ideia de que a gente está aqui. Eu sei que é bom estar aqui.
É muito gostoso participar do culto público. Mas a igreja não está presa aqui. Durante a semana isso aqui é escola. E a igreja se espalha por Limeira e cidades vizinhas. Porque a igreja é a reunião de pessoas. E quando pessoas estão reunidas em nome de Cristo, então nós vemos igreja ali presente. E é por isso que nós temos que focar no cuidado de pessoas. E quero chamar a sua atenção então para o Salmo 80. Porque o Salmo 80 é um salmo que expressa tristeza, sabe? Mas tristeza porque as pessoas perderam o rumo, perderam o foco. Elas tinham estruturas, atenção. No Salmo 80 nós estamos falando de um reino de Israel, vou explicar daqui a pouco, que tinha estrutura, tinha rei, tinha sacerdote, tinha profeta, tinha toda a estrutura própria para andar bem, mas não andava bem. Por quê? Porque as pessoas perderam o foco, perderam o rumo de adorarem o Senhor, o dono da videira. Então eu quero pegar essa ideia da estrutura que estava presente, mas da falta de vida, e como é que o Salmo expressa um lamento. Salmo 80 é um lamento comunitário. Por quê? Porque Israel deixara de refletir a beleza e o esplendor do seu Criador. Sabe, Israel tinha que ser um espelho. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, diz o início da Bíblia. Por quê? Porque quando o homem vai bem, não é ele que é exaltado, mas é aquele a quem ele espelha que é exaltado. Mas Israel deixou de ser isso. Deixou de ser o espelho da glória e do esplendor do seu Criador. Ela entrou por caminhos de pecado. E isso aconteceu tanto com o reino do norte. Quem conhece a história bíblica sabe que houve um momento na história do povo no Antigo Testamento em que racharam. 10 tribos ficaram no norte, chamado Reino do Norte, Reino de Israel, e 2 tribos ficaram no Reino do Sul, Reino de Judá. E aqui o salmista menciona tanto tribos do norte quanto tribo do sul. Ele menciona Efraim e Manassés, do Reino do Norte, e ele menciona Benjamim, o Reino do Sul, para dizer que todo Israel havia sido contaminado pelo pecado. E que esse salmo era um lamento, era uma expressão de tristeza. Por quê? Porque o provável contexto era a destruição pelos assírios do Reino do Norte. Isto é, houve um momento lá no ano 722 que Samaria, a capital do Reino do Norte, foi destruída por causa de constante e contumaz desobediência a Deus. Mas isso não aconteceu só com o Reino do Norte. O Reino do Sul não aprendeu a lição e continuou em caminhos de pecado também, até que chegou a vez deles. Então o salmista está expressando, o autor desse salmo, ele está expressando uma tristeza conjuntamente, de dizer assim, olha só o que aconteceu ao nosso povo. Olha só, nós perdemos a vida. E esse salmo então vai ser o quê? Vai ser uma súplica por vida, por restauração. Esse é o enfoque do salmo. Ele vai falar da importância de termos vida. E a frase do verso 3, ela é repetida mais 2 vezes, formando assim uma espécie de refrão musical, porque a mesma ideia é repetida. Olha só, verso 3. Restaura-nos, ó Deus, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Verso 7. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. E o 19, restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer sobre nós o teu rosto, para que sejamos salvos. Ele repete essa frase, e normalmente o que repete na música é o que fica gravado na nossa cabeça, não é? Quando a gente lembra de alguns hinos na igreja, de algumas músicas antigas, a gente costuma lembrar melhor dos refrão, né, do refrão, do que da estrofe. Porque é o que a gente repete, é o que a gente canta continuamente. E Deus está fazendo a mesma coisa aqui. A poesia, ela é montada de tal forma que a mesma súplica é repetida para que grave. A ideia é que Deus volte a refletir a glória dele no seu povo. Por quê? Porque o seu povo tinha entrado num período de vergonha. Os versos 5 e 6 demonstram isso. Olha só, 5 e 6 falam assim: Tu o alimentaste com o pão de lágrimas e o fizeste beber copo de lágrimas. Fizeste de nós um motivo de disputas entre as nações vizinhas e os nossos inimigos caçoam de nós. Em outras palavras, nós perdemos o rumo, Senhor, e o Senhor deixou que as nações vizinhas agora disputassem para ver quem é que pega os despojos. Isso era comum em guerras antigas. Você ganhava de um exército inimigo, você catava
as coisas do exército, os despojos do exército. Então, eles estão dizendo assim, é como se o povo tivesse sido destruído, e as nações vizinhas estão zombando deles e disputando para quem é que pega as coisas de Israel. Essa é a situação de vergonha. O que o autor do Salmo está dizendo? Senhor, transforma essa vergonha em glória. É por isso que nos 3 versos em que o refrão é repetido, tem a frase, resplandece sobre nós o teu rosto. Resplandece sobre nós o teu rosto. Essa é a glória que é pedida pelo salmista. Mas entenda que existe uma razão por essa súplica. É porque Deus ainda é visto da maneira correta. Eu quero que você entenda isso, porque todos nós que nos achegamos à igreja temos alguma impressão de espiritualidade, e nós temos uma noção do que nós achamos que Deus é. E quando nós nos dirigimos a Deus, nós sempre nos dirigimos a Deus em conformidade com a maneira como nós enxergamos a Deus. Quando você se dirige a alguém e você chama alguém pelo nome ou por algum título que ele tem, você expressa ou intimidade ou respeito. A maneira como nós nos dirigimos a alguém, nossas palavras, elas refletem o que nós pensamos do outro. E aqui eu quero que você compreenda como é que o salmista enxerga a Deus. Ele vê Deus como o Deus forte. A sua esperança é a força do Senhor. O versículo 2, a segunda parte, fala assim: desperta o teu poder e vem salvar-nos. Chamou a minha atenção o fato de Deus ser referido como várias coisas nesse salmo. Ele é chamado de pastor de Israel. Ele é chamado de guia porque ele conduz o seu povo no deserto. Ele é chamado de rei porque ele está entronizado acima dos querubins. É uma referência à arca da aliança. E Deus está acima daquela arca, representando o reinado dele sobre o povo. Então ele é chamado de pastor, de guia, de rei, mas o principal título atribuído a Deus nesse salmo é Deus dos exércitos. Repetido 4 vezes, Deus dos exércitos, Deus dos exércitos, Deus dos exércitos. Por quê? O salmista está exaltando o fato de Deus ter força. Deus dos exércitos representa um Deus de força, um Deus de poder. E esse Deus de poder, então, pode fazer coisas necessárias na vida do povo. E o que é necessário na vida do povo? Então, presta atenção nessas 2 coisas. Em primeiro lugar, a necessidade de combater os inimigos. Essa é óbvia. Verso 16. Fala assim: tua videira foi derrubada, como lixo foi consumida pelo fogo. Pela tua repreensão perece o teu povo. A ideia é que agora os inimigos sejam vencidos. Os inimigos que zombavam. E é por isso que eu quero que você compreenda aqui o anseio por libertação. Mas o que mais me chamou a atenção nesse salmo é o verso 18. É a súplica no verso 18. Por quê? Porque o poder de Deus não é necessário só para vencer os inimigos fora, mas é necessário para vencer os inimigos dentro. A saber, a apatia de Israel. Olha o verso 18. Então, não nos desviaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Sabe qual é o momento mais difícil da vida de uma pessoa? Não é quando ela tem coisas ao redor que estão trazendo dores e tristezas e dificuldades. Esse é difícil, eu sei que é. Mas o momento mais difícil é quando aqui dentro há desânimo, a falta de vida. Porque esse é o pior inimigo. Esse não vai embora, você dorme com ele. Esse não vai embora. Esse não passa, esse fica com você 24 horas por dia. Enquanto nós somos o motivo do nosso tropeço e do nosso desvio, então como nós precisamos do poder do Senhor? Então perceba que a súplica do escritor desse salmo é para que Deus o ajude com o seu poder a vencer não só os inimigos fora, mas o seu próprio eu. Vivifica-nos, então invocaremos o teu nome. Em outras palavras, eu preciso da vida que vem do Senhor para eu invocar o Senhor. Eu não faço isso sozinho, Senhor. Já teve momentos em que você se sentiu tão fraco que você orava, mas com aquela impressão de que você não tinha mais forças? Tem momentos assim da nossa vida. E como é necessário nós buscarmos força daquele que é o Deus dos exércitos. Sua visão de Deus vai moldar a maneira como você se dirige a Ele.
E se você aprender acerca da grandeza de Deus constantemente, mesmo em momentos de fraqueza, você terá condições de se dirigir a Ele como o Senhor dos Exércitos. Por isso que a gente precisa ter uma visão correta de Deus, para que nossa visão da vida cristã também seja adequada. Por último, eu quero trabalhar com a analogia do Salmo. Porque o Salmo, ele descreve Israel como uma videira plantada em Canaã. Olha só, o versículo 8 e 9 fala que Deus tirou do Egito uma videira e expulsou as nações e plantou, limpou o terreno e ela criou raízes e encheu a terra. Aqui a descrição é de que quando Deus formou o povo, você deve conhecer essa história bíblica, mesmo que você tenha pouco conhecimento bíblico. Quando Deus usou Moisés para tirar o povo hebreu do Egito, Deus prometera levar o povo para uma terra que Deus havia preparado, chamada de Canaã. E essa terra então foi preparada, foi tirado tudo aquilo que não era bom para o crescimento da planta. A ideia é de que o agricultor preparou a terra e ele plantou a videira lá. Então essa videira tinha tudo para frutificar. Era uma terra que mana leite e mel. Todas as qualidades necessárias para que ela florescesse. Inclusive, as descrições dos versos 10 e 11 são impressionantes, são até exageradas. Por quê? Olha o que diz. No verso 10 fala do tamanho da videira. Os montes foram cobertos pela sua sombra e os mais altos cedros pelos seus ramos. Videira é planta baixinha, videira não cobre cedro. Cedro é em alto. Mas essa videira, ela ficou tão linda que ela estava acima dos cedros. Ela estava acima dos montes, ela fez sombra para os montes. Olha a figura de linguagem falando da grandeza dela, porque Deus colocou a sua glória nessa planta. Não só ela é alta, mas ela é abrangente. O verso 11 fala que os seus ramos se estenderam até o mar, está se referindo ao Mediterrâneo, que ficava a oeste da terra prometida. E depois fala que os seus brotos até o rio, está se referindo ao Eufrates, que ficava bem longe a leste. Então a ideia aqui é que ela fosse alta e abrangente. Essa planta era linda, linda. Mas olha só. O mesmo Deus que a fez gloriosa é o que abriu as cercas para que tal videira improdutiva fosse destruída. E aí vem a descrição, os versos 12 e 13. O Senhor abriu a porteira, o Senhor abriu a cerca. Cercas eram construídas para proteger essa planta frágil de animais. Ela é muito frágil, portanto, para proteger desses animais, criavam as cercas. E essas cercas então eram uma proteção, era o que permitia que essa videira frutificasse. Mas o que Deus fez? Deus tirou, Deus abriu, Deus permitiu que os inimigos entrassem e destruíssem, porque essa videira foi infiel ao Senhor, foi improdutiva. Ela não produziu os frutos que Deus esperava. É isso que diz nos versos 12 e 13. Olha só. Por que derrubaste as suas cercas, permitindo que todos os que passam apanhem as suas uvas? Javalis da floresta a devastam e as criaturas do campo dela se alimentam. Javalis da floresta é uma referência ao porco selvagem, vamos chamá-lo assim. E o porco era um animal impuro na cultura hebraica. Então é a ideia do estrangeiro. O estrangeiro entrou e tomou posse dos frutos que eram nossos, Senhor. Por que o Senhor deixou fazer isso? Mas o salmista clama não como se ele não soubesse, ele clama por desespero. Ele sabe que o povo desandou. Ele sabe que o povo desandou. Por isso, a súplica não é assim: Deus, faz justiça. Se Deus fizesse justiça, a videira sumia. Não. A súplica dele é: Senhor, a videira é tua. Cuida dela. Foi o Senhor que a implantou. Ela é tua. Olha o verso 14. Volta-te para nós, ó Deus dos exércitos, dos altos céus, olha e vê, toma conta desta videira, da raiz que a tua mão direita plantou, do filho que para ti fizeste crescer. Olha só, o Senhor plantou, ela é tua, cuida dela. Essa é uma súplica no Antigo Testamento, que representa todo aquele que se vê abatido, que se vê quebrantado, que se vê destruído por causa de uma vida de más escolhas, de maus caminhos. E que agora percebe que a mão de Deus não está mais com ele, não mais o abençoa. É uma súplica de quem quer de novo que o rosto do Senhor se resplandeça sobre nós. O que eu acho belo da história bíblica é que Deus tem costume de associar as coisas e conectar esse livro como uma grande história. A figura da videira,
que é uma figura comum, ela reaparece em outros livros. Nós já lemos na liturgia textos de Oséias, de Isaías, mas ela também aparece em Jeremias, em Ezequiel, mostrando que Deus frequentemente se refere ao seu povo como a videira. Mas essa videira não foi boa. E o que você faz com videira que não é boa? Normalmente você a destrói. Mas Deus tem um outro jeito de restaurar a vide. É por isso que eu comecei o culto de hoje, com João 15. Porque a maneira de Deus restaurar a vide é enviar alguém do próprio povo para ser a vida desta videira. Quando Jesus Cristo falou assim, eu sou a videira verdadeira, Ele não está falando que tem videira falsa. Ele está falando, eu sou a videira da qual brota vida, como a do Antigo Testamento não brotava. A do Antigo Testamento ela estava morrendo, ela estava produzindo maus frutos, mas eu não. Eu sou a nova videira. É isso que Jesus Cristo está apresentando. Ele está se colocando como aquele que cumpriu a promessa do Pai de fazer a videira florescer de novo, como a gente leu em Oséias hoje. Então, o Filho é o cumprimento da promessa. Ele é a vida que faz a igreja crescer. Ele é a prova de que Deus não abandona o seu povo, mas o faz florescer. E o que me encanta nessa analogia toda é que Deus faz essa planta frágil sobreviver. Lembra? Os javalis da floresta, os animais selvagens entraram e destruíram essa videira. Você poderia dizer assim, pronto, acabou, não vai dar mais, essa planta vai morrer. Mas o agricultor tem uma habilidade tão grande que ele não deixa a videira morrer. Quando Jesus Cristo vem a esse mundo para ser o salvador dos que nele creem, Ele está fazendo com que a videira outrora destroçada agora ganhe nova vida. É isso que me espanta, porque o texto de João 15 não traz glória para você. Ele fala que nós frutificamos em Cristo, mas a glória está na videira que é Cristo e no agricultor que é o Pai. O agricultor sabe fazer com que a videira produza os frutos, que ela se mantenha viva. Nós somos meros cooperadores na lavoura de Deus, mas nós só frutificamos em Cristo, porque Cristo é a vida desta videira. Sem Ele, nada podemos fazer. Ele mesmo disse isso em João 15. Mas eu gostaria de terminar dizendo o seguinte. Eu não quero que a gente olhe para essa história do Salmo 80 e diga assim, nossa súplica tem que ser para que o Senhor traga vida de novo, e Jesus é a nossa vida e acabou a história. Não, aí que começa a história. Por quê? Porque Deus continua usando analogias bíblicas para falar que nós participamos no crescimento dessa planta. Nós somos cooperadores na lavoura. Essa é uma linguagem que o próprio Paulo usa em 1 Coríntios 2. Então o que eu quero dizer ao término dessa mensagem? Que eu não quero tirar a glória da videira, Cristo é a nossa vida. E eu não quero tirar aqui a arte do viticultor, do agricultor que é o Pai. Mas a Escritura nos coloca como meios para o crescimento dessa videira. 1 Coríntios 2 fala, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Mas ele fala assim, nós somos cooperadores de Deus. Nós participamos dessa lavoura. Em Efésios 4 fala que nós equipamos o corpo para que ele cresça e atinja a estatura de Cristo Jesus. Então nós participamos para o crescimento do corpo. E nós participamos também através da edificação de um edifício. Romanos 15, Paulo fala que não gostaria de edificar sobre fundamento já estabelecido. Ele gostaria de colocar fundamento em outro lugar. Isto é, edificar onde não tem fundamento. O que esses textos estão mostrando? Que embora a vida venha de Deus, Deus magicamente, miraculosamente faz essa vida fluir por intermédio da sua vida e da minha vida. Nós somos os meios pelos quais a vida do Espírito é transmitida, é anunciada uns aos outros. Por isso que eu gostaria que você entendesse que quando nós exaltamos a Jesus Cristo, nós não estamos exaltando a Jesus Cristo e nós não fazemos nada. Nós estamos exaltando a Cristo porque não só Ele nos redime dos nossos pecados, mas Ele nos faz cooperadores, lutando junto pela fé evangélica, diz Filipenses 1. A ideia de que nós participamos de um novo frutificar. Então como é que isso se aplica ao que a gente viu hoje? Olha só.
Para isso, nossa igreja precisa toda estar preocupada com pessoas. Toda. E quando eu falo preocupada com pessoas, eu quero inverter o que normalmente nós estamos acostumados a pensar. Olha só. Novos membros adentram não só para serem tratados, mas para tratarem de outros. Essa é a ideia que normalmente nós não pensamos acerca de quem é novo. A maioria de vocês está acostumada a dizer assim: ai pastor, eu ainda me sinto tão despreparado. É impressionante como Deus coloca um novo, quando brota um novo ramo da videira, Ele não fala assim: esse ramo aí, isso aí não vai dar fruto. Se tem a vida que vem da videira, Ele está pronto para frutificar. Nós não temos tempo, ninguém se gradua em frutificação. Entendeu? Frutificar é normal de quem está conectado à videira. Então, quem entra e faz parte da igreja a partir de hoje, não só tem que esperar ser tratado e pastoreado, mas a tratar e pastorear outros. E o contrário é verdadeiro também sobre os oficiais. Olha só. Novos oficiais entram não só para tratarem, mas para serem tratados. Uma das perguntas que nós do conselho fizemos aos oficiais é: vocês estão preparados para serem pastoreados? Porque é importante nós entendermos que chegar na posição de liderança não significa que eu não preciso mais ser cuidado, mas agora eu vou cuidar dos outros. Esse é um entendimento completamente errado da igreja. Então eu gostaria de terminar dizendo o seguinte: nós temos que olhar para pessoas. Nós temos que olhar ao redor e entender que Deus está trabalhando com pessoas. Independente de você estar fazendo uma função na igreja, eu gostaria que você pensasse assim: eu tenho que servir. E alguns de vocês são muito bons de serem servidos, mas não aprenderam ainda a servir. Você precisa abrir os olhos e procurar onde você pode socorrer e auxiliar alguém para que este alguém frutifique. Meu clamor ao final dessa mensagem é que todos nós devemos estar frutificando por amor à videira. E atenção, a videira não é só Cristo, mas todos que estão ligados a Ele. Nós somos a videira. Ele é a raiz, vamos dizer assim, é o tronco, e nós somos os ramos. Então nosso amor pela videira tem que fazer com que a gente foque mais na vida dela antes do que na treliça, lembra? Antes do que nas estruturas. A gente vai fazer muita coisa aqui nos próximos anos, se Deus quiser. Muitas atividades, e elas são boas, não são ruins. Mas se o nosso foco não é pessoas, nós estamos desfocados, estamos fora do rumo. Minha oração é para que nós sempre nos preocupemos com vidas, com pessoas. Aprenda a abrir os olhos. Nós oficiais temos falado sobre isso, de como nós temos que ser líderes nisso, mas todos têm que aprender a abrir os olhos e enxergar necessidade alheia. Para que você possa socorrer, para que você possa ser participante desse frutificar. Que Deus te use nesse frutificar. Que vocês se vejam como participantes do crescimento da videira. Minha oração vai ser para que Deus faça cada um de vocês, não só novos membros, não só novos oficiais, mas todos os membros desta igreja aprenderem a frutificar. Se você não fez isso ainda, se você está ruim nessa área, você precisa arrepender-se. Faça isso agora. Senhor, eu tenho sido muito bom de assistir, de sentar, de esquentar banco, mas eu tenho cuidado pouco da vida de outros. Eu tenho dito aqui várias vezes, você vem para cá e não quer que os outros mexam na sua vida, não fica aqui, não é lugar para você. Aqui é lugar em que nós somos enxeridos, no bom sentido da palavra. Nós gostamos de nos envolver nas vidas uns dos outros. Então, cuide de pessoas, ore por pessoas, pense em pessoas que você pode socorrer. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nossa igreja está crescendo por dádiva tua, mas nem sempre nós somos os multiplicadores. Nossa igreja tem novos oficiais e estrutura é bom, mas nem sempre é medida de saúde. Nossa oração é que o Senhor volte os nossos olhos para a videira e nós nos preocupemos principalmente com o organismo, com a vida que existe na igreja. É certo que nós realizaremos eventos e teremos coisas a fazer, mas o nosso desejo é cuidar de vida, Senhor. Para que o Senhor transmita vida por nosso intermédio. Às vezes nós nos sentimos como aquela videira que foi destroçada, que foi destruída pelos inimigos.
Às vezes nós nos sentimos apáticos, e talvez haja alguns aqui que estejam assim, que já estão na igreja há algum tempo, mas não aprenderam a frutificar. Ó Pai, conduze-os ao arrependimento, pois a Tua palavra ensina que quem não frutifica é cortado fora da videira. Todos os ramos precisam frutificar. Por isso nossa oração é que o Senhor desperte a Tua força, como diz o Salmo, e trabalhe em nós. Então invocaremos o Teu nome. Oramos em nome de Jesus.